Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do sexto ano. Estamos aqui agora para a nossa semana 25. E nessa semana 25 nós vamos começar um assunto bastante complexo, bastante difícil, que a gente precisa prestar bastante atenção. E por isso, inclusive, essa aula tem uma expectativa de ficar mais longa do que as últimas aulas. Ainda, obviamente, dentro da nossa expectativa, mas mais longa do que as últimas aulas, tá? Na aula de hoje nós iremos iniciar o capítulo 20, e o capítulo 20 nós vamos fazer em 2 semanas separadas. Essa primeira semana nós vamos falar sobre, na verdade o capítulo 20 fala sobre a crise do Império Romano. E essa crise do Império Romano, ela pode ser dividida em várias partes para facilitar a nossa compreensão. Nessa semana 25 nós iremos trabalhar os fatores internos da crise e a questão do cristianismo, tá? Na semana que vem a gente fala dos fatores externos e das tentativas do Império Romano de consertar a crise, digamos assim, tá bom? Então vamos pro vídeo. Então vamos para Roma. Então vamos lá. O Império Romano, ele era uma coisa gigantesca no seu ápice. E o ápice do Império Romano foi no ano de 117 depois de Cristo. Tá? Foi o momento em que eles tinham a maior extensão de terras que eles jamais dominaram. Tá? Nesse momento, em 117 depois de Cristo, eles tinham 50 províncias, se eu não me engano era praticamente um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas muito próximo de 50 províncias, ou seja, seria como se o nosso país tivesse 50 estados diferentes, e o Brasil é um país gigantesco, então imagina 50 estados com culturas diferentes, com povos diferentes, com realidades diferentes, que eles tinham que gerenciar dentro do Império Romano. E isso tornava o controle político, econômico e social do Império Romano muito difícil, muito complexo. Portanto, ter estabilidade política, econômica, social era fundamental para que o Império Romano continuasse minimamente bem. Qualquer pequena crise dentro do Império Romano ganhava uma dimensão muito grande, porque era muito difícil de consertar, digamos assim, de acertar os pontos, porque tudo era muito distante, porque tudo era muito diferente, porque tudo era muito complicado. Quando Roma inicia o seu período conhecido como Império, em 27 a.C., com a subida ao poder de Caio Augusto, lá lembra, o descendente de Júlio César. Então, quando se inicia o Império, se inicia o período de maior expansão territorial da história de Roma, desde a sua fundação, e esse período de expansão ele se estende de 27 a.C. até 117 depois de Cristo. E nesse momento, essa grande expansão territorial foi muito boa, foi muito interessante para Roma. Por quê? Porque enquanto eles estavam expandindo o território, eles estavam aumentando as riquezas, eles estavam aumentando a quantidade de pessoas que eles escravizavam dentro do território, que serviam de mão de obra. Então, esse momento de expansão, conhecido como Pax Romana, a Pax Romana se estende de 27 a.C. até 180 depois de Cristo. Tem algumas diferenças aí de interpretações de um historiador para o outro, mas em geral é tratado dentro dessa janela de tempo. E esse período da Pax Romana é o período de maior tranquilidade para Roma, internamente. Externamente, Roma estava dominando um monte de território, expandindo seus domínios, expandindo as suas riquezas, dominando mais povos cada vez mais. Tá? E de 117 até 180, mesmo que eles não estivessem expandindo, eles pelo menos não estavam perdendo, digamos assim, muitos territórios. Tá? Esse período, conhecido como Pax Romana, ele geralmente é retratado como um período de calmaria, de tranquilidade, só que assim, não tem como ter calmaria
e tranquilidade se eles estavam em plena expansão. Então eu particularmente tenho uma certa resistência de trabalhar com os meus alunos essa ideia de Pax Romana como sendo paz, tranquilidade. Não foi. Foi tranquilidade relativa e para dentro do Império Romano. Para fora era expansão territorial, era dominação, era luta. Tá? Foi expansão baseada na força do exército romano. Então não é um período assim de... Você pensa em Pax Romana, Pax é a palavra paz em latim. Você pensa, não, tudo tranquilo, tudo de boa, maravilhoso, paz e amor. Não, não era. Foi um momento de muita expansão e muita luta. Tá? Quando o Império Romano chega nessa extensão máxima em 117... O Império estava gigantesco, as distâncias dentro do Império Romano eram enormes, e não se esqueçam, eram enormes e eles não tinham o avanço tecnológico que nós temos hoje. Então qualquer tipo de transporte, qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de qualquer coisa dava muito trabalho dentro de um território daquelas dimensões. E, a partir de 117 d.C., se tornou extremamente difícil de Roma expandir mais ainda os territórios. Por quê? Porque a cada território novo que eles dominavam, eles tinham que deixar uma parcela do seu exército para dominar o território, para controlar o território. Então, a cada passo que eles davam, digamos assim, mais longe, eles tinham menos soldados disponíveis para conquistar os novos territórios. E iam ficando, obviamente, cada vez mais longe dos seus centros logísticos, dos locais da onde saíam a comida, as pessoas, né, os soldados, tudo o que eles precisavam para fazer essas campanhas. Então, conforme eles foram expandindo, foi ficando cada vez mais difícil, chegando ao ponto de, em 117 d.C., eles não conseguirem mais expandir, porque tinham obstáculos geográficos que se tornaram inviáveis de serem ultrapassados, como o rio Danúbio, como algumas cadeias de montanhas que dificultaram a expansão territorial de Roma, como alguns territórios desérticos. Então se tornou inviável, eles pararam de expandir. Com essa parada de expansão territorial por parte de Roma, diminuiu o fluxo de pessoas escravizadas. A cada novo território que eles dominavam as pessoas que foram derrotadas naquele território e levavam para serem escravas dentro de Roma. Quando eles pararam de dominar territórios, eles pararam de ter esse influxo grande de escravos. E a base da realidade produtiva do Império Romano era com mão de obra escrava. Então, se você não tem mais tantos escravos entrando, os escravos morrem muito rapidamente, porque eles têm uma vida muito difícil, então vai diminuindo a quantidade de mão de obra escrava dentro do Império Romano, e isso tem uma série de consequências muito graves que a gente vai comentar agora. As pessoas escravizadas dentro da realidade romana trabalhavam nos mais variados serviços, principalmente nos serviços agrícolas, nos serviços de mineração, nesses serviços mais pesados, que eram absolutamente fundamentais para a sustentação da economia romana. Quando eles não tinham mais tantos escravos, a economia romana passa a sofrer com essa realidade. Professor, mas somente as pessoas escravizadas que trabalhavam? Não, tinham plebeus que trabalhavam, tinham bárbaros. O que são os bárbaros? A gente vai falar bastante dos bárbaros na semana que vem, mas eu vou falar um pouquinho agora. Os bárbaros são os povos que não eram romanos, que eram estrangeiros, que não falavam latim. E eles geralmente viviam nas fronteiras do território romano. Tinham alguns povos bárbaros que fizeram acordos com o Império Romano lá por volta do século II, né, que vai de 101 d.C. até o ano 200, e esses povos bárbaros foram aceitos dentro dos territórios romanos para proteger as fronteiras e para trabalhar nos campos de produção agrícola. Então tinham bárbaros que trabalhavam dentro da realidade romana que não eram escravos, mas não era uma grande quantidade ainda, ao ponto de ser a solução de todos os problemas que Roma viria a enfrentar. Agora vamos pensar assim, a crise romana ela foi meio que uma bola de neve, uma coisa foi levando a outra, que foi ampliando a próxima, que foi ampliando a próxima, que afeta a primeira de novo, vocês vão entender agora, presta atenção. Os escravos já não eram em número suficiente. O que isso levou a acontecer? Isso levou ao que eles chamam de uma crise de abastecimento. Diminuiu a produção, principalmente a produção de alimentos. Diminuindo a produção de alimentos, os alimentos ficaram mais caros. Por quê? Porque se você tem
uma quantidade de alimentos menor do que a demanda, do que o tanto que é preciso para aquela sociedade, geralmente esses alimentos aumentam de preço. É uma reação normal de mercado que ocorre até os dias de hoje. Por exemplo, o arroz aumentou aqui no Brasil nos últimos tempos porque diminuiu a oferta de arroz aqui no nosso território. Tinha uma demanda grande por conta da pandemia, tinha uma oferta menor porque muito arroz foi exportado do nosso território por conta da subida do dólar e tudo mais, e daí isso fez do preço do arroz subir aqui no nosso território. Foi mais ou menos a mesma realidade em Roma. Tinha menos alimentos sendo produzidos, porque tinha menos mão de obra, e tendo menos alimentos, o preço desses alimentos subiram muito, uma grande inflação. Essa grande inflação dos preços dos alimentos, dos produtos em geral, dentro da realidade romana, já nesse contexto de falta de mão de obra, de uma realidade um pouco mais difícil, faz com que ocorra uma grande insatisfação popular, principalmente nas cidades romanas. Ou seja, a população, as camadas mais pobres, que já tinham muita dificuldade de sobreviver, agora tinham mais ainda. Por quê? Porque os alimentos estavam aumentando muito o preço desses alimentos. E essa insatisfação popular gera revoltas populares. E essas revoltas populares, com o passar do tempo, começam a ganhar um caráter assim bastante violento. Porque uma população que sente fome é uma população que se revolta de forma muito intensa e toma medidas drásticas, dependendo do quanto de fome essa população está sentindo. Então tem relatos de casos de cidades romanas que a população mais pobre se revoltou e eles passaram a invadir e tomar tudo que tinha na cidade. Então tinha lá um depósito de comida de um mercado central, os caras entravam, arrancavam tudo. Tinha uma casa de uma família muito rica que eles sabiam que tinha muita comida armazenada, eles entravam, matavam todo mundo e pegavam a comida. Então gerou um sentimento e uma realidade de revolta popular muito grande essa estrutura. E tudo isso vai intensificando os outros fatores. Por quê? Porque quanto mais revolta ocorriam dentro das cidades, menos o exército conseguia, o que ele já estava conseguindo muito pouco, expandir os territórios. Então, um pouco que o exército romano conseguia invadir outros territórios para tentar conseguir mais escravos, agora o exército romano tinha que ir para as cidades romanas para conter essas revoltas populares. Então diminuía mais ainda o fluxo de pessoas escravizadas, diminuía mais ainda a mão de obra, diminuía mais ainda a produção de alimentos, aumentava mais o preço, gerava mais revolta, é uma bola de neve. A coisa vai se aprofundando cada vez mais, chegando a um ponto, inclusive, de se tornar praticamente... não dava mais para resolver, não tinha mais como eles... Tanto que o Império Romano do Ocidente não conseguiu resolver, ele cai por conta desses fatores internos e dos fatores que a gente ainda vai falar. Agora, professor, tudo isso foi acontecendo e ninguém se movimentou para resolver esse problema? não, tiveram algumas tentativas meio que orgânicas, assim, que ocorreram, não é que foi um negócio super planejado. Uma delas, as famílias mais ricas começaram a fugir das cidades. Viram que as cidades estavam muito instáveis, estavam muito problemáticas, estavam muito inseguras para eles, e eles fugiram das cidades e foram para suas propriedades no campo. E as classes mais pobres, percebendo esse movimento, falaram: os caras estão fugindo daqui, os caras estão saindo daqui, o que eles estão indo fazer? Para onde eles estão indo? E algumas famílias mais pobres foram junto, digamos assim, foram meio que vendo para onde essas famílias ricas estavam indo e perceberam que elas estavam indo para suas fazendas, né, para os seus territórios, para suas terras rurais. Essas famílias mais pobres foram junto e falaram assim: vocês estão aqui nessas suas terras, mas vocês não sabem produzir, vocês não sabem trabalhar, então a gente pode fazer um acordo? Vocês deixam a gente morar num pedacinho de terra de vocês aqui, a gente trabalha nas terras de vocês, a gente, classes mais pobres, trabalhamos nas terras das classes mais ricas, vocês ficam com a maior parte da nossa produção, e a gente tem segurança, um pedacinho de terra para viver fora das cidades. Então a situação fica meio que boa para vocês, classes mais ricas, e para nós, classes mais pobres. E esse regime que se estabeleceu dos ricos indo para o campo e tendo classes mais pobres indo trabalhar nas terras deles em troca de proteção e de um pouco de comida, digamos assim, é chamado de colonato. O colonato, essa ideia de colonato, é muito importante de vocês gravarem na cabecinha de vocês, porque ela vai ser muito utilizada no começo do ano que vem. No 7º ano vai ser falado muito de algo que derivou, que surgiu do colonato, que foi muito presente na história da Europa.
tá bom? O colonato, ele foi, como eu disse, uma tentativa meio que orgânica de resolver a crise, porque foi a opção que surgiu na cabeça das pessoas daquela época. E de certa forma, resolvia um pouco a situação para aqueles que estavam diretamente envolvidos com o regime de colonato. Por quê? Porque as famílias mais ricas saíam do meio do caos das cidades e iam se proteger no campo, que era mais isolado, que era mais difícil deles serem atacados. Uma parte dessas famílias mais pobres saíam do caos da cidade, saíam da realidade onde o custo de vida era muito alto e eles passavam a conseguir viver de uma forma um pouco melhor, sem sofrer tanta violência, sem ter que gastar tanto dinheiro com a comida, porque agora eles produziam a própria comida no território das famílias mais ricas e o Estado passava a arrecadar impostos através desse trabalho. Então, o princípio do colonato, essa estrutura que surgiu meio que naturalmente como uma opção viável a essa crise que se estabeleceu, foi, digamos assim, uma tentativa de sobrevivência, tanto das classes mais ricas quanto das classes mais pobres. Foi o que surgiu, foi o que dava para surgir dentro desse contexto. E a situação das cidades era mais, digamos assim, era mais grave ainda por conta das invasões bárbaras. Só que hoje eu não vou falar das invasões bárbaras. Isso é pra semana que vem. Como se não bastasse toda essa bola de neve que eu falei agora, ainda tem um outro fator que nós vamos falar hoje, que é o surgimento do cristianismo. Professor, mas você não está falando de crise do Império Romano? O que o surgimento do cristianismo tem a ver com a crise do Império Romano? Calma, você vai entender. Então pensa, lembra de toda essa bagunça que eu acabei de falar para vocês, todo esse caos, e soma nesse caos, nessa bagunça, o surgimento de uma nova religião extremamente capaz de se conectar com as necessidades das classes mais pobres, das classes que mais sofriam, e pregando a crença em uma vida após a morte melhor, uma crença em uma vida após a morte sem sofrimento, em igualdade entre os homens perante Deus. Então era uma religião que ela tinha, nesse contexto de crise, um terreno muito fértil para se ampliar, para crescer, para aumentar o seu número de seguidores. Mas vamos falar aos pouquinhos. Jesus, no ano 1, depois de Cristo, porque não sei se eu já comentei isso com vocês esse ano, não tem ano 0, tá? É 1 antes de Cristo e 1 depois de Cristo. Quando ele nasce, começa o ano 1, beleza? Então, Jesus de Nazaré, ele surge durante o final da sua adolescência, começo da sua juventude, como um líder revolucionário, digamos assim, um líder regional de um grupo de judeus que viviam na Palestina. E as ideias desse líder eram muito diferentes do que existia até então. Qual é essa diferença? Ele pregava o monoteísmo. Dentro do território romano, o monoteísmo ele era muito raro. Somente os judeus, se eu não me engano, tinham o monoteísmo dentro do território romano, e os judeus não eram aceitos, assim, eles não eram permitidos, eles continuavam cultuando a sua religião, mas eles não tinham permissão para isso, era contra a lei, digamos assim. E ele surge pregando o monoteísmo, indo contra a religião politeísta romana e pregando uma série de ideias que movimentavam fatores extremamente importantes dentro da realidade romana. Um dos pontos principais, Jesus pregava a igualdade de todos perante Deus. Isso era, digamos assim, muito grave dentro da realidade romana. Por quê? Porque a sociedade romana era uma sociedade extremamente hierarquizada, ou seja, tinha muita diferença entre as classes sociais. E ele chega e fala assim: sabe isso tudo que vocês estão acostumados a viver? De uma sociedade super diferente, onde alguns vivem a vida muito boa e todo mundo acha que eles têm direito de viver a vida assim? E outros vivem uma vida muito difícil, muito sofrida, e todo mundo acha que eles deveriam viver assim? Então, isso, assim, não tem nada que determine isso. Porque, aos olhos de Deus, vocês são todos iguais. Na verdade, nós somos todos iguais. Aos olhos desse Deus que eu cultuo, que é o único que pode te salvar, é todo mundo igual. E daí alguém deve ter perguntado assim: mas, ô Jesus, na moral, assim, até o imperador? E ele... até o imperador, todo mundo igual, até eu que sou filho dele,
É todo mundo igual. Todos vocês são filhos de Deus. E cara, esse tipo de ideia dentro de uma realidade romana, onde o imperador era visto como divino, como um ser a ser cultuado como divino, isso é extremamente significativo, é uma visão muito diferente, marcou profundamente aquela população. Ele também falava que as pessoas elas só podiam se salvar através da sua caridade, da sua fé, do amor ao próximo. Assim, a pessoa ela não precisava ter posses para se salvar. Ela não precisava fazer um grande banquete em nome de Deus para se salvar. Se ela tivesse fé e fosse boa dentro das suas limitações, ela estava salva quando ela morresse. E por mais que ela sofresse aqui, por mais que a vida aqui fosse difícil, a vida depois da morte seria muito boa, se a pessoa fosse boa, caridosa e tudo mais. E isso dava muita esperança, principalmente para as classes mais pobres. Por quê? Porque a vida das classes mais pobres era uma vida sem esperança, digamos assim, dentro da realidade romana até então. E muitas dessas classes mais pobres foram aderindo à religião cristã com o passar do tempo, ao ponto dessa religião se tornar um problema. Por quê? Quanto mais dessas classes mais pobres se tornavam cristãos, menos pessoas cultuavam o imperador, menos pessoas respeitavam a autoridade do imperador, e tudo se tornava mais difícil e mais instável dentro da realidade de Roma. Os cristãos, portanto, se tornaram um problema gigantesco dentro do Império Romano e passaram a ser muito perseguidos, mas assim, violentamente perseguidos. Os imperadores romanos passaram a ordenar a execução de todos os cristãos, a morte de todos os cristãos, portanto os cristãos tinham que começar a se encontrar de forma escondida. E quando eles eram descobertos, eles tinham algumas das piores mortes que você pode imaginar, né? Como o próprio Jesus, né? Morreu crucificado, mas muitos cristãos foram queimados vivos nas praças das cidades, e muitos cristãos foram levados para o Coliseu para serem mortos, com a população de Roma os assistindo, serem mortos por grandes feras, leões, por exemplo, leões, tigres, e eles viravam essa atração. A intenção dos romanos fazendo isso com os cristãos era, primeiro, de entreter a população, porque o ser humano, infelizmente, muita gente ainda hoje, em 2020, gosta muito de ver essas coisas violentas, de sangue e tudo mais. Então era uma forma de distrair a população naquele cenário de crise, de complicações estruturais daquela sociedade. E segundo, como forma de intimidação. Fala assim, ó, é isso que acontece com cristãos na minha sociedade. Então não se torne cristão. Só que é um tiro, esse segundo ponto é um tiro que saiu meio que pela culatra. Porque assim, imagina, tá o pessoal lá no Coliseu, Tipo, não, nossa, meu Deus, um cristão vai ser morto, vai ser muito interessante hoje. Tá? conversando com o cara do lado e tal, eles de repente tiram um cristão lá por um dos buracos que eram as entradas do Coliseu, colocam alguns cristãos no meio da arena, e o pessoal fica alvoroçado. Nossa, agora que vai ser tal. E deixam os cristãos lá, e eles estão fazendo prece, eles estão rezando, eles estão pedindo para serem salvos por Deus, né? Essa ideia de que seria ali eles aceitando a morte deles. E o pessoal aqui na arquibancada, alvoroçado, muito interessado e tal, soltaram o tigre. Daí o pessoal aqui da plateia fala: Agora vai começar a correria. e os cristãos ficam parados. E daí todo mundo aqui fica meio tipo... Eles vão ficar parados, eles não vão correr, eles não vão pedir para não serem mortos, eles não vão implorar. E daí, além de parados, eles ajoelham e começam a fazer prece, rezar para Deus salvar eles. E daí o pessoal aqui fica... Como assim? Eu nunca vi isso. Que maluquice é essa? E o leão chegando cada vez mais perto, e o leão morde um deles, e a pessoa não resiste, a pessoa continua fazendo prece. E os caras aqui ficam... Mas que é isso? Que tipo de realidade é essa? Que eles aceitam a própria morte com essa força toda? Que religião é essa? E gera interesse. O fato dos cristãos serem expostos no Coliseu enquanto eles eram mortos, os mártires cristãos, gera mais interesse ainda na religião. Então, o que era para intimidar, para que as pessoas não se tornassem cristãos, acaba virando o contrário, acaba virando um incentivo, de certa forma, porque as pessoas ficam admiradas por essa força de fé que muitos dos cristãos demonstravam nos seus momentos finais de desespero, em que qualquer pessoa normal teria muito medo. Eles demonstravam muita força de fé, e isso faz ampliar o número de seguidores.
Além de tudo, mesmo após a morte de Jesus, as ideias dele ganharam muito espaço porque os seus seguidores, os apóstolos, foram espalhando essas ideias, foram escrevendo os textos da Bíblia, que muitos deles foram escritos depois da morte de Jesus Cristo pelos seus principais seguidores. Então é muito interessante o poder que o cristianismo teve de se espalhar e de se tornar de fato um problema, um espinho no pé de Roma, ao ponto de, isso a gente vai falar mais semana que vem, mas eu vou dar um spoilerzinho, ao ponto de Roma, os imperadores romanos, chegar a um determinado momento e falar: não dá mais pra gente resistir e perseguir eles. Parece que a cada cristão que a gente mata aparecem dois mais. Vamos nos tornar cristãos. Se não pode vencê-los, una-se a eles. Mas isso é assunto para a semana que vem. Então, falamos hoje sobre os fatores internos, que é toda aquela bagunça de falta de mão de obra, que leva à inflação, que leva a crises sociais, que leva à ruralização da população europeia, o início desse processo de ruralização com o colonato, e falamos do surgimento do cristianismo e como o surgimento do cristianismo foi um fator que também agravou essa crise do Império Romano. Semana que vem nós voltamos com a segunda parte do capítulo 20, tá bom? Falou pra vocês, abraço!